Então, boa noite. Pessoal de Brasília que não usa celular e nem conversa, boa noite. Pessoal de Goiânia e boa noite, pessoal da TV Ibis. Pessoal, nós estamos, hoje é a penúltima aula do nosso curso nesse semestre. Semana que vem a última aula vai ser de Brasília, ia ser de Brasília, mas eu tive um problema, tive de inverter. Então, semana que vem é a nossa última aula desse curso. E o próximo curso começa no dia 15 de agosto. Nós vamos fazer um curso sobre relacionamento. Então, quando tiver mais ou menos nas férias, nós vamos mandar um nome certinho, mas saiba, começa no dia 15, quinta-feira, às 8 horas. Nesse intervalo, entre o dia 4 e o dia 15, nós vamos ter mais ou menos 4 semanas. O Júlio está providenciando para ver se faz alguns seminários gravados avulso, sobre temas. Nós vamos convidar algumas pessoas que possam falar para a gente gravar e lançar. Então vocês olham no site, que a partir aí da próxima semana, na outra semana, talvez tenha algumas aulas novas de assuntos variados, que a gente está tentando ver se a gente faz uma programação de férias, que até agora a gente não conseguiu, né? Então a gente está tentando implantar. E também semana passada, no dia 16, a TV Ibis fez 1 ano que existe. Então é um esforço gigantesco, porque é feito com quem nunca entendeu de nada. Os meninos fazem um esforço extraordinário, eles mesmos foram conseguindo montar tudo através deles, com custo baixo para a gente poder funcionar. Então eu queria uma salva de palmas para toda a equipe da TV Ibis. E graças a esse pessoal aí que aceitou o desafio, nós estamos aí já há um bom tempo no ar, 1 ano, e já com alguns cursos, né? E espalhando aí a visão para tudo quanto é lugar. A outra coisa é que nós estamos terminando esse curso dentro daquilo que eu gostaria de ter terminado. Quer dizer, nós falamos sobre constelação familiar para estudar as questões familiares. Na verdade, eu não queria fazer uma parte prática da constelação, porque eu sou da opinião que a constelação, tem várias pessoas que trabalham com constelação, e o que eu mais queria era ter a visão da autoconstelação, ou seja, da autoconstelação familiar, do movimento interior, da mudança do nosso comportamento para a nossa família, e essa mudança, através das imagens que a gente forma e coloca em movimento, é capaz de fazer milagre. Então era exatamente isso que a gente queria, e ao mesmo tempo fazer uma correlação entre o pensamento do Bert, a doutrina espírita e Pietro Baldi. Então essa era a nossa grande vontade, que era juntar esse conhecimento num campo único e mostrar a importância dele. Nesse final agora, nós vamos fazer um estudo sobre campo. Nós fizemos um estudo sobre as matrizes dos defeitos primordiais e a repercussão dela no campo da personalidade. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre campo, para a gente poder entender a visão de campo que hoje já tem na física, já tem em vários locais, dentro do campo da família, de uma melhor maneira, para que a gente possa encerrar a semana que vem com todas essas noções. Sou da opinião que esse movimento da alma, como chama o Bert, ele é um movimento que você pode fazer dentro de uma terapia, tanto de grupo, como uma terapia pessoal, e sou da opinião que ela pode ser feita como autoterapia. Essa terapia da constelação familiar, nós estamos juntando ela com todas as outras coisas, estou juntando também com desobsessão, corrente magnética, e é uma das coisas que nós vamos aplicar dentro da estrutura do Ibis, que é a constelação como terapia. Nós estamos iniciando lá uma colônia magnética, né, uma colônia de tratamentos psíquicos lá em Brasília, que depois nós vamos trazer para Goiânia também, e essa visão tem como objetivo trabalhar com essas diferentes possibilidades de terapia, que vai desde o passe magnético até passando aí pela constelação familiar, dentro de uma visão de grupo, pessoal e de auto-constelação. Tá claro? Porque a minha experiência pessoal da constelação familiar, cheguei nela pela auto-visão interior. Nem conhecia Bert Hellinger, foi num tempo muito atrás, lá por volta de 2002, 2003. Aí eu tive uma série de experiências e falei, existe um campo familiar. E foi aí que eu fui estudar, coincidentemente achei o Bert, e aí surgiu o estudo nosso sobre esse tema. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre campo e falar um pouco sobre campo. Então, muito boa noite, vamos iniciar aqui com a nossa prece. Ok?
e vamos fazer a nossa oração. Fernanda, vem fazer para a gente. De novo. Então a Fernanda vai fazer de novo a nossa prece. Oi, Brasília, tá ouvindo? Ok. A luta tá. Bom, vamos todos nós fechar os nossos olhos. Agradecer essa noite. Agradecer ao Pai a oportunidade de mais uma vez estar todos aqui reunidos. Agradecer a oportunidade de aprender. Agradecer todas essas energias positivas que os bons espíritos aqui presentes emanam para todos nós. Que o Senhor esteja convosco, agora e sempre, que assim seja. Coloca o primeiro slide, por favor. (72), né, filho? 79. Aqui é 72, porque tem uns slides a menos. Tira aqui para mim. Tira aqui, por favor. Dá um clique aí, por favor. Aí, beleza. Não? Não quero a caneta, não? Não, eu quero que tire. É isso. A noção de campo é uma noção que surge com o ímã. Né? Quando descobriram a pedra ímã, quando se estudou e começou a fazer a bússola, então essas noções começam a surgir no mundo sobre campo. Mais tarde, quando começou o estudo do magnetismo, da eletricidade, observou que uma corrente elétrica, quando se desloca, forma em torno de si um campo magnético. E aí associou o magnetismo à eletricidade, ficou sendo o eletromagnetismo. E podemos dizer que é a base de tudo que é na vida, até a eletricidade orgânica, o magnetismo humano. Então é a base de tudo isso. E a partir da noção de campo, que vai surgir lá com Maxwell, vai surgir lá com Faraday, essa noção se espalha na física. E hoje em dia já se pensa em campo em várias outras ramos da ciência. Já se pensa na biologia, no campo morfogenético, que seria o campo que formaria todas as propriedades do nosso organismo. E o Bert traz a visão de campo morfogenético, para também a visão de familiar, ou seja, um campo familiar. Então hoje nós vamos sobre esse campo tendo uma visão ampla, quer dizer, a visão que forma desde a queda. Nós não vamos ter a noção de campo apenas morfogenético ou campo familiar, mas o campo da consciência que forma todos os demais, certo? Já falei aqui várias vezes que o eletromagnetismo, que é a base de todos os fenômenos, ele provém do magnetismo, que é a força que unifica todas, e ao mesmo tempo ela tem um espectro. Então o eletromagnetismo tem um espectro. E nesse espectro inclui a mente humana, quer dizer, o espectro das energias não adensáveis ou as energias sutis. Nós temos então o pensamento também como força eletromagnética, conforme nos assevera Emmanuel, André Luiz, Bobaldi e tantos outros escritores, né? Rustem. Então vamos aqui para a noção de campo. Próximo slide, por favor. Então, o João Varela tem um livro que é maravilhoso, chama O Século dos Quanta. Esse cara é um cientista de primeira linha. E o livro dele é muito bacana. Campo, noção utilizada na física clássica para descrever as forças de interação. Representa a intensidade das forças a que fica sujeito uma partícula colocada num ponto do espaço no qual o campo existe. Na física quântica, campos e partículas têm uma descrição única, no sentido de que cada campo corresponde a uma partícula e vice-versa, dualidade onda-partícula. Então, olha bem, a influência que uma partícula sofre, certo? E ao mesmo tempo, cada campo tem uma partícula que representa. Então, eletromagnetismo, a partícula que representa é o fóton, certo? O gravíton,
A gravidade é representada por um campo cuja partícula é o gravito. Não se descobriu ainda o gravito. Claro, é uma partícula hipotética ainda, certo? E se descobrir o campo de Higgs, talvez a gente, com o campo de Higgs, podemos aí utilizar como uma partícula do campo eletromagnético, do campo da gravidade. A força eletrofraca, a força eletroforte, cada uma delas também vai ter um representante, ok? Esses representantes, essas partículas representam o campo e ao mesmo tempo sofrem influência, porque dentro da teoria da física quântica, onda e partícula são elementos complementares que fazem parte de uma mesma realidade. Ok? Então, olha só, eu queria que vocês pegassem essa visão aqui, ó. Campo representa a intensidade das forças a que fica sujeito a partícula. Então, agora vamos substituir, no caso que a gente está querendo, por consciência. Então, a consciência representa um campo, tá claro? Amanhã, talvez, a gente tenha a unidade da consciência. Ok? Então, essa consciência representa um campo que representa uma força. E sofre a influência dessa força e representa essa força. Então, eu posso dizer que existe também um campo consciencial. Esse campo consciencial tem como unidade a consciência, que a gente não sabe ainda, porque estamos longe de estudar a consciência. E, ao mesmo tempo, ela sofre influência deste campo. Então, no caso, nós vimos como é que a gente sofre a influência do campo familiar. Já falei aqui, desde o início do nosso estudo, que a gente evolui individualmente, através do autoconhecimento, da autoiluminação. Que a gente evolui coletivamente, iniciando eu e o próximo, passando para a coletividade, seja ela família, seja ela sociedade, seja ela humanidade, ou seja, as humanidades que existem no universo, até chegar na totalidade. No individual, eu saio do ego e vou até o self. No coletivo, eu saio do eu e o próximo e vou até a totalidade. E evoluímos também em Deus. Nós saímos da negação até o amor a Deus sobre todas as coisas, e eu e o Pai somos um. Então existem 3 vertentes evolutivas. Certo? A vertente que vem através da autoiluminação, a vertente que vem através da generosidade, da interação e da complementabilidade com o outro, e a vertente que vem de Deus em nós. São 3 vertentes. Nós estudamos uma vertente. Um dos problemas maiores que a gente tem aqui no IBS é microfone. Que é pobre, né? Os microfones são baratos. Então, uma das vertentes... Então, essas 3 vertentes evolutivas vai acontecendo conosco num movimento integrado. Eu e Deus, nós estudamos aqui quando nós fizemos o trabalho do Cira Lumbindo. Quando a gente estudou Cira Lumbindo, nós estudamos muito o divino em nós. Certo? Os outros cursos, eu dei um enfoque muito grande aqui na parte do autoconhecimento. E com a constelação familiar, nós iniciamos o processo da evolução coletiva. Por isso que agora eu vou estudar relacionamento, para ver como é que se forma o primeiro ponto de interação da família. E os problemas de relacionamento que todos nós sofremos e estamos sofrendo como nunca nesse século. Então, consequentemente, esses 3 vertentes da evolução pertencem a 3 campos distintos. Certo? O campo pessoal, que a gente vai chamar de aura. É assim que a gente chama? O campo eletromagnético que envolve o nosso corpo é aura e expressa os diferentes campos e de percepções nossas. O campo coletivo, que tem o campo morfogenético, os campos conscienciais, os campos de interação da consciência, o campo da família e o campo divino, que pode ser dividido em 2 áreas. O campo da consciência cósmica, que nós já estudamos muito aqui, e o campo do sistema, que não é vibracional, mas é intrínseco. Todos os campos conscienciais são vibracionais. O campo do espírito é não local, é intrínseco. Ok? É um fenômeno interior. Ok?
Pessoal da TV, se tiver alguma pergunta, manda. Brasília, se tiver, também manda. Pessoal de Goiânia. É importantíssimo a gente entender essas noções. Próximo. Petro Baldi. Agora penseis apenas isso. Vós não sois somente membros de vossa família, de vossa nação, de vossa humanidade, mas sois cidadão deste grande universo. Então olha bem, olha como é que o campo agora estendeu. Não está falando apenas do campo da aura, não está falando apenas do campo familiar, não está falando do campo morfogenético, está falando do campo universal, do campo cósmico. Então olha aqui que ele diz, que nós não participamos apenas da nossa família, da nossa nação, da nossa humanidade, mas sois cidadão deste grande universo. São apenas o limite de vossa consciência atual que não permite que vós sintais uma roda da imensa engrenagem, uma célula eterna, indestrutível, que com seu trabalho concorre para o funcionamento do grande organismo. Então nós vimos aí o campo cósmico. Isso está descrito na grande síntese pela sua voz. Ou seja, nós somos cidadãos também do universo. Então nós estamos integrados nesse processo todo. Para começar, os nossos próprios átomos que formam o nosso corpo, eles são sintetizados nas galáxias. Uma supernova teve que deixar de existir, as partículas que a explosão dela provocou, vai formar a nossa Terra e vai formar tudo que existe aqui, incluindo nossos organismos. Então a visão poética que os nossos corpos vêm das estrelas está correta, né? É uma visão poética verdadeira. Ou seja, tudo que existe em nós nasceu do universo, inclusive o nosso corpo. Ok? Próximo. Tá difícil aí, meu amor? Então nós já estudamos aqui que existe dois tipos de universo. Existe aquilo que o Baldi chama de sistema, e o Baldi chama de sistema porque ele fala que é um organismo. Por isso que ele fala sistema. Ou seja, um organismo, igualzinho o nosso organismo. O nosso organismo é um sistema, onde cada célula trabalha dentro de um campo, formando órgãos, tecidos, certo? E cada célula tem uma especialidade. Ok? Então é um organismo. Então nós temos o sistema e temos o antissistema, resultante da queda. Então a consciência, ela nasce da queda. Tá ok? A consciência nasce da queda. Então forma o antissistema. O antissistema, segundo alguns estudos atuais, teria 10 elevada a 500. A potência 500 em números de universo. A diferença é que a ciência tem isso como hipótese e esses universos não interagem. Já na visão da doutrina espírita, todos esses universos interagem. Inclusive os universos chamados fluídicos ou espirituais, que é onde a gente vive após a vida nesse mundo físico. Esse sistema representa tudo. O uni, de unigênito, de individualidade, o tudo, que é o todo, a totalidade, o uno, que é de unidade, é aquilo que Kardec fala, eu já falei tantas vezes aqui, gravitar para a unidade divina, eis o desiderato da humanidade. E Deus. Então, o uni, tudo, uno, Deus, que é o sistema. O antissistema, que foi uma contração da consciência, ele não pode ter saído do sistema, porque o sistema é tudo, certo? Então ele representa como se fosse uma bolha dentro do sistema. Uma bolha fechada em si mesmo, consequentemente finita. Então o nosso universo, ele não é infinito, ele é finito. Ele pode ser descrito como incomensurável, certo? Mas não infinito, porque infinito, eterno, absoluto e perfeito, só o sistema é. Que é, na verdade, o universo do Espírito. Então, trazendo essa visão e colocando o sistema aqui na cor dessa figura, o Adalto desenhou para a gente, e envolvendo, lógico que isso aqui envolve tudo, né? Que a gente não colocou aqui. Então nós teríamos Deus, unidade, totalidade e individualidade, que nós colocamos aqui unigênico, dentro daquilo que nós já falamos aqui, né? O Wycliffe, naquele dicionário do Wycliffe, ele tem uma definição espetacular de unigênico, quer dizer, o único da sua espécie
porque cada um de nós somos únicos, não tem dois iguais a nós, não tem cópia. Deus não faz cópia, a gente é unigênito. Por isso que fala que Jesus é o Filho unigênito do Pai, ou seja, o Filho único do Pai, porque cada filho é único, não tem ninguém igual, certo? Ou seja, o único da sua espécie. Então Deus, unidade, totalidade, individualidade fazem parte do sistema, certo? E vai atuar no antissistema através de ligações não local, certo? E através do movimento intrínseco da alma, certo? Esse movimento é de um perpétuo renovar. Lembra, o sistema não é fixo, ele é um movimento perpétuo, ele não é temporal, mas ele é um movimento perpétuo das infinitas possibilidades. Como houve a queda, então o campo que nos envolve, aqueles espíritos que caíram, é o campo da graça. Então o campo da graça é a presença manifesta de Deus no nosso universo. Seria aquilo que a gente chama de Deus imanente. O Deus imanente vem através da graça, certo? Ele está presente como se fosse um oceano. É aquilo que está lá no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Esse é o campo da graça. Então o campo da graça é permanente, está em tudo, em todas as partículas, em todos os seres, em todos os momentos, ele é onipresente. E tem um filósofo que eu gosto muito, ele usa uma expressão que eu adoro. Esse dia eu estava falando isso no consultório, eu lembrei. Ele é oniabarcante. Eu acho muito bacana isso. Quer dizer, tudo que existe está dentro dele. Eu adoro essa expressão, oniabarcante. Tá claro? Por quê? Porque é exatamente esse processo. Ele abarca tudo, ele envolve tudo. Então isso é o campo da graça. Logo depois do campo da graça surge o campo da consciência. O campo da consciência, eu já mostrei aqui inúmeras vezes, vai desde a consciência angélica até o espaço. Então, na volta é espaço, tempo, subpartícula, átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, homem, homem superior, espírito superior, homem bom, homem de bem, e vai, até chegar no anjo até chegar no arcanjo. Voltei para o campo da unidade. É claro? E tudo isso é feito pela graça. E tudo isso é feito por processo de complementabilidade, que é o campo de consciência. Logo depois do campo da consciência surgem os campos mentais. Desde o mental superior até o mental inferior, do qual nós vivemos nele. Então a nossa mente não quer dizer o nosso espírito. A nossa mente não quer dizer o nosso eu real. A nossa mente é apenas uma ferramenta do processo evolutivo. Ela vale como um braço, ela vale como um olho, ela vale como um ouvido. Eu até costumo dizer que, na verdade, nós temos 7 sentidos. Os 5 que nós conhecemos, que inicia no tato, né? O tato, gustação, olfação, visão, audição, que são os nossos sentidos. E eu falo que é completado pela mente e pela mediunidade, que é a expansão da mente. Então, na verdade, a mente é apenas um instrumento do processo evolutivo. À medida que nós formos evoluindo, a mente vai mudando de configuração e a nossa vibração vai mudando. Para nós, o pensamento é algo que tem de congelar para a gente perceber. Você pode olhar que o pensamento é uma fotografia, tanto é verdade que ela é chamada de clichê mental. Se você não fotografar, você não enxerga mentalmente. Então o fluxo, que é contínuo, ele tem de parar para você ver. Eu falo que para a gente poder entender o pensamento, é só você bater uma foto de um rio, numa correnteza de um rio. A correnteza está lá, você bate a foto. A foto mostra um instante da correnteza. Mas a correnteza é um fluxo contínuo. Assim é que a gente pensa. Enquanto o pensamento não forma uma imagem, a gente não vê. Mas, no entanto, ela é um fluxo formado pelo sentimento. Mas a gente é tão atrasado que a gente só vê por imagem. Só fotozinha. Então, por isso que todo pensamento ele é passado. Porque você não está no fluxo que é contínuo.
Você fica na imagem formada que você vai arquivar na memória. Ok? Então é sempre passado. Aí vem campos morfogenéticos. Um exemplo do campo morfogenético é a nossa aura. Então uma das coisas que a ciência estuda hoje, como que o nosso organismo é formado. E por que que o nosso organismo, quando ele tem uma lesão, ele reconstrói de novo as mesmas células na mesma posição e do mesmo jeito. Então, existe alguns pesquisadores, entre eles Robert Sheldrake, que falam em campo morfogenético, mas muito antes dele, aqui no Brasil, o Hernani Guimarães Andrade já falava nisso, não é de hoje. E foi um dos maiores monumentos intelectuais, movimentos de brilhante, que é o Guimarães Andrade, passou por nós, deixou uma obra magnífica e ninguém nem nota. E é um cara extraordinário. E esse campo morfogenético vem os campos de grupo, os grupos sociais, né? Os grupos como o IBS aqui, do qual nós participamos, que também tem um campo. E depois disso, os campos familiares. Esses campos estão representados aqui como inclusos um no outro. Ó. E todos inclusos no sistema. Então tudo isso nos envolve. Essa é a atmosfera psíquica onde nós respiramos. Ok? Próximo. Então aqui o Adalto fez para a gente toda uma visão, né? Desde os campos superiores, né, os campos do sistema, que está apagadinho lá em cima, depois o campo da graça, que a gente só vê o asa, depois o campo da consciência, os campos mentais, os campos morfogenéticos, e aqui ele representou dentro do campo as partículas, que são as pessoas. Certo? E daqui os campos familiares. Então é assim que a gente vive. Por isso que tudo que acontece na família, todo mundo respira e todo mundo assimila. Então, se você jogar fora alguém da família, excluir ou exterminar, a vibração dele permanece lá dentro. É por isso que essa vibração vai acabar encontrando alguém que assimila e passa a fazer o mesmo papel no campo. Então não adianta nem excluir, nem exterminar. Maurício? Oi. Temos uma pergunta da TV Ibis. Okay. Maurício, com a constelação familiar, o campo energético é modificado. O constelado, acostumado a alimentar do antigo campo, pode inicialmente vir a sofrer alguma alteração em seu organismo que possa desequilibrá-lo? A pergunta é da Maria. Maria, olha, primeiro é o seguinte, a constelação familiar não cura o campo. A constelação familiar inicia o processo de transformação do campo pelas novas imagens que nele é formado. Não existe uma cura no sentido, curou, porque o processo é contínuo. Se ele é campo, ele é contínuo, ele está em constante modificação. Então o que a constelação faz é imprimir nesse campo novas imagens, que vai acabar sendo assimilado. É por isso que o Bert Hellinger não importa com o que aconteceu depois da constelação familiar. Porque ele tem absoluta certeza que essa imagem vai acabar sendo assimilada no campo. E essa imagem assimilada no campo, ou hoje ou amanhã, um pouco além, vai levar à modificação. Então ele não está preocupado, você curou lá na sua família, ele não tem essa ideia. A ideia que ele tem, eu acho muito válida, porque você está trabalhando com algo que é um fluxo contínuo. Então pega um rio. Eu vou pegar um rio e vou jogar dentro do rio uma bacia com tinta azul. Essa tinta azul vai ser jogada no rio e vai misturar com a água. No fluxo contínuo, daqui a pouco desapareceu a cor azul da superfície. Mas eu tenho certeza que o azul está lá dentro. Então não é uma represa, que eu jogo a água azul e fico esperando tudo, ficou azul, ai que bonitinho, curou.
Como é que cura se tudo está em evolução, tudo está em modificação? Então, na verdade, não é uma cura. É um processo de transformação contínua, onde a constelação familiar, a partir da demonstração, tornar aquilo que é oculto, torna visível, é capaz de imprimir esse processo. Logicamente que as pessoas que estão ali representando os familiares, elas também vão sofrer influência no campo familiar dela. Porque as pessoas mais sensíveis vão traduzir com maior fidelidade o conteúdo daquela pessoa. Por quê? Porque nós somos humanos, nós não participamos do grupo humano. Então qualquer família que a gente for tratar é parte da nossa família. Não vejo de forma nenhuma, a não ser que haja uma má condução do processo, com influências psíquicas, com influências mediúnicas, com a má visualização do processo, que vai provocar algum processo negativo no corpo. É igual a mediunidade. Se desde que é disciplinada e bem conduzida, não traz transtorno, traz equilíbrio. Ok? Maurício? Oi. Temos mais uma. A formação dos grupos possui identidade com o que o Baldi chama de unidades coletivas? A pergunta é do Wellen de Kleber de Goiânia. Wellen, é o seguinte, olha, sem dúvida, a família já é uma unidade coletiva. Por isso que a gente evolui evolutivamente, também coletivamente. Ou seja, a família já é uma unidade coletiva. O campo de grupo é uma unidade coletiva. Tudo isso aqui é unidade coletiva. Sem dúvida. É a unidade coletiva, sem dúvida nenhuma. Formação das unidades coletivas que o Baldi descreve em grande síntese. Quem quiser estudar isso, é só ler lá. Podemos ir? Ok. Próximo. Agora, eu quis formar isso aqui com a visão mais ampla, incluindo aí aquela visão que a gente tem na doutrina espírita. Tá claro? Ou seja, o campo familiar não é formado apenas dos encarnados. O campo familiar também é formado dos desencarnados. Tanto os desencarnados superiores, como os desencarnados inferiores. Então, o campo familiar, a gente fala assim, graças a Deus eu fiquei livre do obsessor. Mas lembra que o obsessor é familiar. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que trazê-lo para o campo familiar. O obsessor é a família da retaguarda. É igual o brinco. O obsessor do outro lado fala, graças a Deus fiquei livre daquele encarnado. O processo é idêntico. Tá claro? Mas o obsessor é o mesmo processo. Então aqui, ele desenhou para a gente as famílias, campo familiar das trevas. Ou seja, aqueles entes queridos que ainda estão lá nas trevas, gerando mal, praticando mal e vivenciando apenas o mal. Depois nós temos os campos familiares umbralinos. Certo? Que é a região menos densa das regiões espirituais. Depois nós temos os campos dos encarnados. Depois nós temos o campo dos desencarnados. E depois nós temos o campo sublime, os campos superiores, sublimes da nossa família. Então o pessoal sublime atua nos desencarnados, que atua sobre nós, que nós atuamos sobre os umbralinos, que atua sobre as trevas. E a porta que une tudo isso aqui, é a porta do pensamento e a porta da reencarnação. Por isso que aqueles que estão lá no campo sublime vai puxando os que estão embaixo. É os desenhos aqui que o Adalto fez, os fios. Lógico que isso aí é uma interação completa. Isso aí está dentro um do outro. Nós estamos representando assim para poder facilitar a compreensão. Mas a família é muito mais do que a constelação familiar. Ela é uma constelação muito mais de encarnado e de desencarnado. Tanto para cima como para baixo. Entendido? Lá para a Nélia. Nélia, fala o nome e faz a pergunta. Nélia de Goiânia. Em Maurício, eu já participei de algumas constelações. Uhum. Lá também trabalho os desencarnados, só que não nessa linguagem assim. Lógico. O Bert, inclusive, fala. O Bert faz algumas constelações que ele mesmo fala assim, aqui no Brasil isso aí pode chamar de reencarnação e pode chamar de espírito. Né? Mas ele não publica isso ainda. É, né? não.
Mas é desse jeito mesmo. Quem mais? Eduardo. Manda brasa. Eduardo, Goiânia. No caso disso que o senhor está mostrando aqui nessa ilustração, mas não tem, por exemplo, uma ligação direta, por exemplo, mas aqui não está sendo representado, mas tem, por exemplo, de um campo sublime Sim. com... Nós Não, representamos... um campo, por exemplo, familiar de encarnado direto com o de Isso, treva. Ali não tem, mas existe, né? Existe, porque senão ia ficar um amaranhado danado, né? Outra Coloque isso aqui, ó, isso um dentro do outro. Esse campo aqui envolve esse envolve esse, como se fosse uma cebola. Esse envolve esse envolve esse envolve esse envolve esse envolve esse. E esses todos estão envolvidos por aqueles outros campos que eu falei. Campo da Graça. Eu queria perguntar outra coisa também. No caso, nas outras ilustrações passadas não mostrou, mas tem também o campo individual, depois do familiar abaixo. É porque eu estou estudando só a parte coletiva. Assim, que ele também é um campo. É. E aí, fazendo uma analogia com isso... Eu só não tenho dúvida, minha dúvida, sabe qual que é, Eduardo? Eu acho que não tem um campo individual puro. Mesmo o campo individual, ele está incluso num coletivo. Sim, tudo só Essa é a para minha influenciação, visão. né? É tanto para cima como para baixo, partícula, tudo. Aí eu queria saber o seguinte, se nós formos fazer uma analogia disso com o campo individual, por exemplo, não teriam também campos mais sublimes através de níveis de consciência e também de níveis de consciência ou personalidades inferiores também, que poderia ser trabalhado dentro do indivíduo. Se o senhor não tivesse matado as aulas passadas, o senhor tinha visto isso. Eu estava trabalhando na lei do auxílio, não tá? Não estou falando por quê. Eu estava trabalhando na lei do auxílio. Então olha bem, mas tem na internet, é só você ter ligado à internet. Então eu falo assim, que na verdade nós participamos de um campo mental. O pensamento é coletivo. Nós participamos de um campo consciencial. Tá claro? Porque eu vi isso em algumas aulas, eu digo assim, porque acho que na parte individual não ficou tão bem, assim, agora assim, abriu para mim, despertou que há essa possibilidade, como há aqui também, né? Mas sempre incluso, tá bom? Certo. Próximo. Oi. Volta lá. Léa, Goiânia. Então, Diga, analisando esses campos que você colocou aí, a gente aprende no início que quando a gente está com um obsessor, a gente tem que rezar para ele afastar. Então agora a gente tem que fazer o contrário, né? Não, o não obsessor afastar. anda com a gente. Isso, ou seja, rezar para você e para ele. Pois é, ele anda com a gente. Aí quando pesa muito, você faz um tratamento de desobsessão só para dar aquela desligada leve. Aí você respira, ele respira, que ele também cansa de você. Aí ele respira, a gente respira e a gente volta depois. Então, ou seja... Começa de novo. Porque dá uma esfriadinha, né? Para poder... Ai, meu Deus. Aí ele também fala, ai, meu Deus. Aí pronto, aí dá um tempo e volta de novo. Bom, aí amanhã o obsessor é filho, amanhã o obsessor é pai, amanhã o obsessor está na nossa vida. Então agora a gente já tem uma outra visão, né? É importantíssimo. Mas justamente... É por isso que você vê as obras de André Luiz, todas elas é a busca desses espíritos, seja nas regiões umbralinas, seja nas regiões de treva. Você pega Gregório, está nas regiões de treva, Gregório de libertação. Você vê Matilde já está nas regiões sublimes. Ela desce através de Gúbio, que é o intermediário entre esses dois planos, tá claro? Margarida é a que está encarnada. Quem lê o livro sabe, os personagens estão lá. Margarida é quem está encarnada. É a que está sofrendo o processo obsessivo. Então, através do tratamento da Margarida, o Gúbio, que está aqui, recebe a influência da Matilde, que está lá em cima, para buscar o Gregório aqui. É claro? Então você vê que nada mais é do que isso que nós estamos descrevendo aqui. E ele vai lá e busca o Gregório, e a Matilde então vem para poder encarnar. Né? Quem quiser saber a história de Gregório, Gregório é o Papa Gregório IX. É só vocês entrarem lá. Ele foi protetor da ordem de Francisco de Assis. Por isso que Gúbio tem o nome de Gúbio, que é Gúbio lá da Itália, onde a ordem foi montada, e ele era o cardeal Ugolino. Dá uma olhada lá. Ok? Agora, mostrando dentro da interação vibratória, ok? Que a gente já está acostumado, que a gente já mostrou aqui em tantas aulas passadas. Então, para você ver que tudo isso está interligado. Os fios aqui, ó, ligando os núcleos mentais. Lembra dos núcleos mentais? Então aqui, ó, a ligação com as trevas, a ligação com o Bralino, o núcleo sublime
o núcleo de desencarnado e o núcleo de encarnado. E no centro, a consciência cósmica. Ok? Então é assim que a gente vive, gente. Quando os nossos núcleos são formados apenas no sentido negativo, a vibração desse grupo aqui, ó, que forma o alimento da nossa alma. Quando a nossa alma tem os pensamentos, núcleos superiores, nós estamos ligando a essa corrente. E quando a nossa alma desperta para as vibrações divinas, nós estamos ligados a essa consciência. Entendido? Por isso que tudo é uma questão de escolha. Tudo é questão de livre-arbítrio. Olha aqui que o irmão Áureo fala. Por isso, o mestre inesquecível nos deixou a poderosa advertência daquelas palavras graves. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. E também por isso, ele nos disse no seu emulador e sublime carinho: brilhe a vossa luz. Que pensamento é luz. Então essa é a interação. Esse é o processo onde nós estamos inclusos. E isso é permanentemente, o dia inteiro. A vida inteira, encarnada e desencarnada. Então, quanto mais nós congelarmos os núcleos para o campo inferior, mais trevas irão nos consumir. Quanto mais nós alimentarmos os ideais superiores, maior será o conteúdo de luz existente em nós. E quanto mais nos ligarmos à consciência cósmica, maior a nossa transformação. Ok? Então, na verdade, é uma teia. Na verdade, é uma rede. É uma rede onde todos nós estamos inclusos. Então, essa imagem aqui é a tradução vibracional daquela imagem anterior. Ok? Próximo. Pai. Oi. Por exemplo, tudo que é excluído ele ganha mais força, né? Dentro do campo, não é isso? Ele ganha mais força? Volta lá. Ele ganha... Por que ele ganha mais força? Porque tudo que é excluído gera um de culpa, gera um de diversidade, e a exclusão é a ausência de diversidade. Então, consequentemente, eu vou me ligar a esse campo. Então, é por isso que o peso dentro do campo será maior. Entendeu, Alice? Pai, repete porque cortou tudo que o senhor disse. O microfone subiu. O que eu estou falando é o seguinte, olha. Está ouvindo bem? Agora sim, pode repetir. Olha, tudo que você exclui, tudo aquilo que você exclui, ok? Vai gerar um campo de culpa. Vai gerar um campo de indiferença. Vai gerar um campo que você vai se ligar a essa parte negativa do circuito. E automaticamente você vai encontrar dentro do campo pessoas que passam a representar essa força. Não só por influência psíquica, como a gente fala, por influência no sentido de obsessiva, por influência de uma entidade, mas também por um comportamento coletivo. Ele passa a traduzir, então vai criar mais peso dentro da estrutura. Por isso que Jesus foi tão claro, quando ele fala assim, ó, melhor fora que amarrasse uma corda no pescoço e amarrasse numa mão e jogasse assim dentro do rio. Ou seja, tudo aquilo que você faz contra os pequeninos, seja pequenino no sentido evolutivo, amoroso, o que seja, melhor fora que você parasse de existir. Por quê? Porque isso aqui vai pesar dentro do campo. E essas forças serão assimiladas como dissonância. Ok? Aí, no caso, por exemplo, porque a força que vem da graça, desses entes queridos, desse núcleo sublime, não tem como você negar, que ela sempre estará agindo. Por mais que você exclua esse tipo de força, ela sempre está lá. Ela pode estar em menor escala, vamos assim dizer, porque você está mais ligado a esse outro campo. Mas ela sempre vai estar lá no sentido de tentar, entre aspas, reverter a situação sua de negação? Sim, olha bem. Vamos supor que tenha chuva
todos os locais. A chuva está caindo, mas você entra numa casa feita só de concreto. A chuva está caindo, batendo no concreto e escorrendo. Entendeu? Então a graça está o tempo todo disponível para todos. Por isso que Jesus diz que faz chover sobre os bons e os maus. Certo? Jesus falou, comparou a graça como chuva, que faz chover, que Deus que faz chover sobre o sol, sobre justos e injustos. Está lá no Sermão da Montanha. Então o que acontece? É uma chuva, mas você entra dentro de um núcleo de concreto. A graça de tanto bater nesse núcleo vai acabar furando ela. Ok? Mas, naquele momento, a graça age, mas você absorve quase nada dela. Não pode falar que é 100%, não absorve por causa do princípio da incerteza. Nunca é 100%. Então, é 99% alguma coisa. Certo? Então, pronto. Dentro desse fator, você não alimenta porque você está dentro de um campo de concreto. Entendido? Entendi, valeu. Próximo. Vai, pergunta, Brasília. Oi? Rodrigo, Fala, manda ver. da onde surge a exclusão? Igual você tem os defeitos primordiais, da onde que surge a exclusão? Por isso que nós estudamos defeitos primordiais. E o defeito primordial é a base que faz surgir a exclusão. Então a exclusão surge no medo, por não querer fazer interação. Ela surge no poder, por querer ser superior ao outro. Ela surge na culpa, por poder se esconder dos próprios atos. Ela surge na inveja, por inveja do outro, porque a inveja não é só querer o que o outro tem, é querer o que o outro tem e que o outro não tenha. Então, consequentemente, ela surge na inveja. E surge na revolta, porque você acha que você é mais importante. E surge na negação, porque você nega a si mesmo, nega o próximo e nega a Deus. Então, a exclusão, foi por isso que eu dei aquela aula. Para mostrar de onde surge a exclusão, onde surge a vontade de morte, né? A vontade de excluir, a vontade de matar, a vontade de retirar, que o Bert fala tão bem dela. Surge das matrizes que nós fomos adquirindo na queda. Ok? Maurício, é a Luciana de Brasília. Pois não, Luciana. Às vezes a gente, a exclusão ela é tão sutil que a gente não percebe, né? Que está excluindo. Ou que está sendo excluído. A gente finge, não é que a gente percebe. Tanto é verdade que quando é com você, bastou dar um pequenininho movimento, você fica melindrosa. Como todos nós ficamos. Quando eu estou falando você, eu estou falando todos nós. Todo mundo entende quando você está excluído. Você fala assim, o que foi aquele olhar? Não é assim que a gente fala? Aquela hora que você falou para mim, que você levantou a voz, o que foi? Não é assim? Quer dizer, você nota a exclusão pela voz, pelo olhar, pelo gesto. Por que você fez assim para mim? Tá claro? Porque qualquer movimento que o outro faça de exclusão ou de extermínio em relação a nós, seja pessoalmente, na convivência ou no grupo, nós notamos na hora. Então a gente está mentindo, Luciano, quando a gente fala assim, é tão sutil que a gente não nota. Não nota quando é em relação ao outro. Mas em relação a nós vamos até atrás. Oh, eu liguei para você e você atendeu assim com a voz assim grossa, assim, você estava magoado? Você está chateado comigo? Tem pessoa que liga para mim e fala, alô? Ai, doutor Maurício, o senhor está chateado comigo? Não sei nem quem que está do outro lado. Minha filha, quem é você mesmo para mim saber que eu estou chateado contigo? Tá claro? Mas você nota, qualquer movimento que se faça em relação a isso, você nota na hora. Agora o outro, nós montamos desculpa. Eu não vi, eu estava desconcentrado, não é nada disso, e vai. E quando a exclusão é mais profunda, assim, que eu sei que a gente dá desculpas, mas assim, como que a gente faz para perceber que a gente está excluindo profundamente, né? É só perceber. Perceber, a gente aqui inventa desculpa para a gente não fazer os movimentos. Isso tudo é desculpa. Por isso que eu falo, não acredite na sua mente, ela é mentirosa. Ela só fala mentira para você. E você acredita porque lhe é cômodo. A gente sabe, é só a gente pensar em todas as pessoas que correlacionam com a gente. E você vai saber quem você exclui. Pois é. Ok.
Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Não tem jeito. Ou seja, comunhão. Por isso que eu falei para você, Eduardo, que talvez não tenha individualidade totalmente separada. Né? É igualzinho na física quântica. Nunca ninguém achou um quark separado. Né? Talvez seja esse conceito. A individualidade mesmo separada pode ser que é só ilusão. Só estudiosidade, se quiser. Rodrigo, de Goiânia. Maurício, eu esperei chegar nesse slide aí da corrente de pensamento. Uhum. É o seguinte, eu tenho uma dúvida. Eu fiz um curso uma vez de meditação transcendental, que é aquela técnica que utiliza de relaxamento. Assim, compreendendo que o fluxo de pensamento ele é contínuo, ele não para, e que a gente só enxerga o passado, ficou congelado. Qual que é a utilidade prática da meditação transcendental, por exemplo, dentro de um processo de harmonia interior? Se a meditação transcendental for apenas um exercício de calma íntima, ela é uma espécie de organizador dos nossos núcleos mentais. Certo? Se a meditação não é, como diz o Krishnamurti, uma meditação já meditada, é uma meditação que nasce da profundeza da tua alma, ela serve como um processo de iluminação, como um processo de autoconhecimento. Consequentemente, desvendando aqueles outros campos que você faz parte, mas que você não tem consciência, ou seja, você não tem percepção, porque está no seu inconsciente. Então, ela pode ser vista como dois princípios. Um princípio coletivo, de calma, de relaxamento, para que você não se intoxique tanto com os seus núcleos, como um processo de autoconhecimento quando ela é feita por você, no sentido de descobrir as suas potencialidades e dar entrada a esses outros campos sutis que também fazem parte da sua economia psíquica. Ok? Obrigado. Maurício? Oi. Pergunta da TV Ibis. Muito obrigado. Maurício, esse processo de exclusão nos agrupamentos religiosos é muito comum, como notamos diariamente. Como trabalhar esse processo de exclusão no grupo religioso? A pergunta é do Tiago, de Cuiabá. Olha, só tem um jeito de trabalhar com perdão. Porque o processo de exclusão do grupo religioso é o mesmo processo de exclusão da vida familiar. É a mesma coisa. Ou nós trabalhamos isso com generosidade, ou ele não acaba nunca. Eu li um livro até, eu passei para a Tânia ler também, um livro de um escritor protestante, da corrente evangélica, mas ele é muito interessante, é um livro sobre a graça. Eu ganhei de uma amiga que eu tenho, Zi, que ela é protestante, evangélica, então eu falo assim para ela, Zi, os livros bons que tiver lá, dá para mim. Aí ela traz os livros, e ela só me deu um livro assim fantástico. E um dos livros que ela me deu, que é esse livro da graça, ele conta uma história muito interessante. Ele é um pastor que trabalha nas ruas dos Estados Unidos, e ele atende as pessoas de rua. E um belo dia ele achou uma mulher que, além de ser prostituta, ela era também traficante de criança. E ele, então, tenta chamá-la para auxiliá-la, quem sabe, né, fazer a ajuda de uma transformação. E vira para ela e fala assim, minha irmã, por que você não vai lá na igreja? Por que você não procura os pastores? Ela falou, o quê? Você quer que eu me sinta muito mais culpada? Aí ele estranhou aquilo, porque ele falou assim, gozado. Todas as pessoas de má vida andavam junto de Jesus. Todas. Podia ser endemoniado que fosse, fizesse o que fizesse na época de Jesus, todos não tinham vergonha, não tinham medo de andar com ele. Tanto é verdade que está lá no Evangelho. As prostitutas, as mulheres de má vida, os homens de má vida andavam com Cristo. E ele fala, então o que está acontecendo na nossa igreja, dentro do campo das escolas cristãs, que o pecador hoje tem medo de ir na igreja? E aí ele escreve esse livro. É claro? Desse susto que ele levou da frase que a mulher usou. E é verdade. Qualquer pessoa que tem um erro maior, quando procura qualquer casa, ela é tratada como pecadora e como algo absurdo.
E a gente esquece que todos nós somos a humanidade. Se nós estamos no mesmo campo humano, qualquer coisa que um fizer é o todo que está fazendo. A parte minha destrutiva, alguém está usando em algum lugar. A minha parte prostituta, alguém está usando em algum lugar. Você influi nesse campo. Olha toda a sua parte negativa. A sua parte negativa que está represada ou que está em você, alguém está assimilando e exercendo essa função no meio social. Não tem como separar. Então a exclusão só agrava o problema. Então a exclusão do grupo religioso é pior. Porque passa a ser um pecado contra o Espírito Santo, como diz o Jesus. Por quê? Porque é uma exclusão consciente. Porque o grupo religioso é exatamente a área de acolhimento para a transformação de todos. E esse pastor escreve esse livro exatamente isso. Ele fala a teoria da graça. Por quê? Gente, lembra que tem a graça. Então, ao invés de ficar discutindo defeito, em vez de ficar discutindo a respeito das condutas alheias, nós devemos estar num processo de acolhimento. É igual esses dias eu vi uma entrevista da Maria Gabriela que eu achei sensacional. Ela falou, hoje está em moda os fiscais da genitália alheia. Então hoje está na base da homofobia, hoje está na base de como é que é seu comportamento sexual, se você vai para a cama com muitos ou com pouco, se você tem isso, que tem aquilo. Eu falo, hoje nós temos os fiscais da genitália alheia. E olha como é que essa palavra é forte, mas ela é verdadeira. O que eu tenho a ver com comportamento alheio? Desde quando eu sou padrão de exemplo? E as pessoas muitas vezes falam, a gente tem que dar exemplo. Jesus já deu. Imagina se alguém vai precisar do seu exemplo para transformar. Isso é uma mentira. Você não é capaz de dar um exemplo real. Imagina se alguém vai... Ah, não, eu sigo o exemplo do Maurício. Não siga, porque eu não presto. Exemplo você já teve. Jesus está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, 621, 625. Qual modelo foi dado à humanidade? Jesus. Então, depois de Jesus, ninguém mais é exemplo. Porque é exemplo de barro. Então, a gente tem que parar com isso. A gente tem de dar exemplo. Você não dá exemplo nem para você, ô criatura humana. Quanto mais para os outros. Então, para com isso. É por isso que eu tenho ódio. Falar, não, eu sigo o Maurício. Não me siga, porque eu não presto. E faço questão de não prestar. Meus defeitos são públicos. Porque eu não quero ninguém seguindo. Eu não sou exemplo para ninguém. Exemplo é o Cristo divino. Isso sim, é exemplo para todos nós. Ele é o nosso exemplo, ele é a nossa vida, ele é o nosso rumo, ele é o nosso destino. Agora, pessoas humanas, seres como nós, que estamos na escala primária da evolução, se for classificar a gente dentro da escala evolutiva, nós somos troglodita. Então, para. Ninguém dá exemplo para ninguém. Dá falso exemplo. Exemplo de boca, de comportamento fingido. Exemplo para a gente é o Cristo. Ele é o modelo. Fora isso, se fosse assim, podia lá no Livro dos Espíritos. Jesus, mais fulano, inclusive você que me lê. É a pergunta mais, a resposta menor que existe no Livro dos Espíritos. Jesus. Ponto. Próxima pergunta. Podia pular, não, Jesus, fulano, ciclano, mais ciclano, assim, e você que me lê, criatura humana? Vai. Não tem isso lá, não. É só Jesus. Então, exemplo, nós já temos. Então, não precisamos de ninguém de exemplificar, não. E não pensa que seu exemplo transforma ninguém, não. Cada criatura é transformada pelo chamamento que o Cristo faz. E quando você exemplifica, é porque algum reflexo superior bateu em você e refletiu, não é seu. É igual Jesus falou, bom só o Pai.
que a bondade é uma qualidade coletiva, não é individual. Claro? Pergunte. Hoje à noite as perguntas. Fernanda, tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Oi. Não. Ô, gente, esse microfone não tem uma bateria? Oi. E agora? Agora sim. É a Fernanda. E o que acontece, por exemplo, quando uma nação, os Estados Unidos, impõe a cultura, se acha a polícia do mundo, interfere em outras culturas, outros assuntos, enfim, quer impor seu modelo de vida, como se a vida deles fosse imperfeita. O que acontece com a nação em geral? Isso todo mundo queria fazer isso, inclusive nós. Olha o que a gente faz com os países sul-americanos. Então esse processo não é americano, esse processo é humano. Todo mundo quer fazer isso. Os impérios se sucedem na história. E todos com a mesma qualidade. Então esse processo está fazendo com que a gente caminhe para uma nova visão de mundo. Certo? É exatamente o novo mundo que vem aí, essas coisas não existirão mais. Eu acho que a gente está indo pelo caminho errado. Não, porque cada vez mais essa imposição fica maior, olha, é mais presta atenção. agressiva. Se a evolução é progressiva, não existe a possibilidade de você ir para o caminho errado. Existem as pessoas que agem ainda de maneira negativa. É por isso que fala na separação do joio e do trigo. A evolução sempre é progressiva. Progressiva, inclusive, na maldade. Se você pegar essa faixa, volta lá no slide passado. Se você pegar essa faixa daqui, ó, você vai ser cada dia mais mal. Lembra que você pode fazer isso individualmente, pode fazer isso coletivamente, como família, como sociedade, como nação. E cada nação recebe de volta, mais cedo ou mais tarde, o que ela fez. Então, igual a Inglaterra. A Inglaterra foi lá e viciou a Índia em ópio. Tudo quanto é viciado do plano espiritual nasce na Inglaterra hoje. Estão lá aplicando processo social, aplicando transformação, aplicando aquilo todo. Os Estados Unidos, onde abriu guerra e onde matou, os filhos de onde ele abriu guerra nascem nos Estados Unidos. Por isso que você vê lá aqueles processos coletivos do cara sair atirando, etc. e tal. Está dentro do campo. Então os Vietcong do passado nascem lá. É claro? Então esse sempre é o processo. Certo? Esse processo. Os antigos alemães que fizeram campo de concentração nascem nos campos da África, que é a mesma coisa de campo de concentração. Você vê lá com o negro cercando, o problema do diamante, matando, morrendo de fome, ficando pele e osso. Está lá. Então, esses bolsões de sofrimento, ele é corrigido pela lei. Mas cada um que busque a sua própria transformação e ajude o outro a se transformar. Até que chega um momento que esses campos coletivos são separados. Ok? Mas é o processo humano, não é só americano. Então olha aí, ó, as interações que nós já estudamos, né? Vai? As imagens mentais. Muito bem. Alguma pergunta? Então nós vamos tomar um cafezinho, que nós vamos falar agora como é que as imagens mentais formam no nosso cérebro e como é que é isso. Tá ok? Pessoal da TV Ibis, cafezinho de 5 a 10 minutos. Pessoal de Goiânia, daqui a pouquinho nós estamos voltando. Podemos? Muito bem, fala. Só um minuto. Vamos lá. Pergunta da TV Ibis. A estruturação interior impede os efeitos da exclusão? A pergunta é do Antônio Júnior, de Goianésia. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais generoso você for interiormente, mais você compreende. E aquele que sabe mais tem mais responsabilidade. Então você não só assimila a exclusão que o outro faça de você, como você tem possibilidade de ajudá-lo e transformá-lo. Olha só Jesus. Nós excluímos Jesus da nossa vida. Há quantos séculos? E ele mesmo disse, ô raça incrédula e perversa, até quando me farei sofrer? Olha a exclusão que ele estava sentindo. Certo? Então é exclusão. Não tem a alma sublime também sente a exclusão.
Então, consequentemente, sente, mas não se revolta. Sente, mas não tem inveja. Sente, mas não destrói. Sente, percebe, assimila e trabalha para transformar. Sem dúvida, o crescimento interior é a base disso. É a segunda pergunta. A razão pela qual a meditação Ho Oponopono funciona seria pelo fato dela atuar na generosidade em relação ao meu próximo? A pergunta do Wellen de Goiânia. Olha, o Ho Oponopono, ainda vou dar uma aula para vocês do Ho Oponopono. Tem muita confusão no Ho Oponopono, que a pessoa acha que o Ho Oponopono é repetir algumas frases. Quem não conhece, é um método havaiano que foi introduzido nos Estados Unidos por um médico. E é um método simples, nada mais do que aquilo que Jesus já nos ensinava, né? De orar. Então, consequentemente, o Ho Oponopono é uma oração que se faz com algumas frases no sentido de transformar o outro. Mas o Ho Oponopono não há repetição de frase. O Ho Oponopono só tem força e só tem valor quando você se sente como o outro. Então, quando ele fala lá, me perdoe, eu sou culpado, a culpa é minha, eu sou 100% da culpa, significa que você percebeu o outro na totalidade. E por perceber o outro, porque toda a consciência está contida na outra consciência, e todo o campo mental está contido no outro campo mental, então você é capaz de ver e sentir o outro. Quando você vê e sente o outro, percebe o outro e assume 100% do erro, o Ho Oponopono tem um efeito maravilhoso. Certo? É por isso que Jesus nos disse tão claro. O que é o Ho Oponopono? Mais nada que aquela frase de Jesus: não resistais ao mal. Se alguém te toma a capa, dele também, túnica, dele também a capa. Se alguém te obriga a andar 1000 passos, ande com ele mais 2000. Dá a quem te pede, e não vira as costas a quem lhe pede emprestado. Olha só, dá a quem te pede. Pode ser o que for, ele não fala dá a quem te pede só determinadas coisas. Dá a quem te pede. Isso é o Ho Oponopono de hoje. Só tem valor quando você sente o outro. Muito bem. Próximo. Eu vou dar um curso de Ho Oponopono, tá bom? Cursinho pequeno, assim, bacana. A Alice está preparando ele. A Alice é a nossa especialista em Ho Oponopono. Próximo. Alguma pergunta? Não, somente essas. Pessoal de Brasília, alguma pergunta? Pessoal aí de TVI, se tiver mais pergunta, manda. Hoje foi cheio de pergunta, né? Maurício, Oi. É o Mário de Goiânia. Isso que você falou que a gente dá a quem pede, isso inclui esmola também? Seria para um pedinte? Para mim, sim. Eu estou falando para mim, tá? Eu já até separo esmola. Eu sou da opinião, eu tenho uma campanha, eu, Rodrigo, Alice, nós fazemos essa campanha. Pedis, obtereis. Aí o cara chega para mim, doutor, me arruma R$2. Eu tenho R$2, não arrumo R$2. Doutor, me arruma 10. Eu dou 10. Tá claro? Porque se um filho seu, se uma pessoa querida sua, te pedir algum dinheiro, você muitas vezes nem pergunta para quê. Você simplesmente corre e arruma. Eu não tenho de julgar o que os outros vão fazer com aquele dinheiro. Certo? É igual uma vez, eu estava subindo a escada da rodoviária, na época que a gente vendia cartão de Natal, e era mais ou menos às 8 horas da manhã. Aí um senhor de idade virou para mim e falou assim, doutor, me dá um dinheiro para comprar um pão? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, velho safado, você não quer pão coisa nenhuma, você vai beber. Ele falou, exatamente, eu vou beber. Aí eu peguei e falei assim, por que você bebe? Ele falou, doutor, se eu não beber, olha como é que fica a minha mão. Eu tenho delírio extremo. Falei, então vem cá. Aí cheguei lá no bar, que lá tem bar, né? Tinha bar assim na porta. Falei, qual a bebida que você não toma, que é a melhor que você acha? Ele falou, nossa, aquele conhaque ali. Eu falei, manda dar uma dose dupla para ele, o que eu vou pagar? Ele tomou a dose dupla, melhorou e foi embora. Ou seja, você não tem de julgar o que os outros vão fazer. Esse negócio de julgar o que os outros vão fazer, muitas vezes você não faz isso com seu filho. Quantos filhos tem aí, chega em casa, mãe, me arruma R$100. Você dá R$100 para ele, vai lá comprar a carne que você nem sabe. Quantos? Então, eu sou da tua opinião. Se você tem, se a pessoa chega para mim, Maurício, dá 1000. Ô, meu filho, não vejo 1000 há tanto tempo. Eu não tenho jeito, mas um 10zinho, um 100zinho ainda dá. Ok? Essa é a minha visão. Se vier precisando é só falar. Próximo, alguma mais? Não.
Pessoal, então olha bem, nós estudamos o campo, nós estudamos os defeitos primordiais. Vamos dar início aqui, para a gente continuar na semana que vem, como é que as imagens formam na nossa mente. Então nós já estudamos aqui que a vontade forma o sentimento. O sentimento forma o pensamento. O pensamento forma a palavra. A palavra forma o hábito. O hábito forma o caráter. O caráter forma a personalidade. A personalidade forma o destino. Ok? E o destino forma o karma, positivo ou negativo. Entendendo o karma como vai fazer, né? Ou de continuar fazendo. Muito bem. Se assim o é, nós temos de ver agora como é que essas imagens... Nós já vimos que dentro de nós, lá no inconsciente, vai ter as matrizes do egoísmo, do poder, da culpa, do medo, da inveja, da revolta e da negação. Em cada encarnação, um desses núcleos forma a nossa base, forma as ondas secundárias que vão formar a nossa personalidade. E nós temos então de buscar cada campo desse e levar à perfeição. Mas como é que essas imagens formam na nossa mente? Como é que elas... Já sabemos que o pensamento é coletivo. Então o pensamento que nos penetra é sintonia, afinidade, ressonância. Ele nos penetra e nós pegamos esse pensamento e colocamos parte de nós nele, como acontece com o ar, e soltamos no meio. Então ele vai e volta sobre nós num circuito de feedback, de ida e de retorno, fortalecendo em nós aquilo que nós nos afinizamos e nós pensamos. E essa é o que nós vamos estudar agora. Como é que essas imagens formam para que a gente possa chegar na vontade, no livre-arbítrio, que vai ser a nossa última aula. Então isso que eu acabei de falar aqui. Lá dentro do campo do sistema, nós temos amor, ordem, liberdade e livre-arbítrio. Então o verdadeiro livre-arbítrio é sistêmico. A escolha que nós fizemos no sistema, que a verdadeira liberdade, é que trouxe a contração da consciência. Então o livre-arbítrio que a gente exerce não é o livre-arbítrio verdadeiro. Por isso que você pegar na filosofia, você vai ter inúmeros filósofos que só falam de livre-arbítrio, outros que só falam de livre-arbítrio e determinismo. Se entendesse na visão de Ubaldi, nós compreenderíamos esse problema. A verdadeira liberdade é a liberdade sistêmica, que é a liberdade divina. É aquela que Jesus fala: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a verdadeira liberdade, porque é a liberdade de todas as possibilidades. Se nós entendemos Deus como Deus das possibilidades infinitas, dentro de um processo contínuo de transformação eterna, então nós vamos entender que fazer a vontade do Pai é ser livre. Ok? Então a verdadeira liberdade é a primeira escolha. É a escolha que resultou na queda ou que resultou na permanência no sistema. Todos os outros livre-arbítrio eu não chamo de livre-arbítrio, eu chamo de vontade ou de livre-arbítrio secundário. Então, quando nós formamos a consciência, nós passamos a ter livre-arbítrio secundário. Quando nós formamos campo mental, livre-arbítrio quaternário, quinternário. E quando nós estamos encarnados aqui, é não é nem livre. Só tem o L do livre-arbítrio. Ou seja, é como o Ubaldi fala, o nosso livre-arbítrio de encarnado é o livre-arbítrio de movimento lateral. Está claro? Porque nós estamos sujeitos já a um determinismo da matéria. Estamos sujeitos a um determinismo de um campo mental reduzido. Estamos a um efeito de um determinismo do inconsciente. Nós já estamos dentro de um determinismo da maldade, que foi aquilo que nós fizemos com a nossa liberdade. O quadro que eu gosto sempre de falar, né? É um quadro que uma vez eu dediquei a Dorothy lá do Felipe, que é para você pensar assim, pensa no sistema como fosse um céu infinito. E pensa nesse céu, a individualidade, como fosse uma pomba. Deus pegou a pomba e soltou no céu infinito. Você pode fazer qualquer movimento. E você foi fazendo um movimento, e você foi se prendendo em torno do seu próprio eixo. Até que você acabou seus dias dentro de uma gaiola que você mesmo criou.
Então agora pega você aqui encarnado. Você está dentro de uma gaiola, cercado pelos seus próprios atos, vivendo a atmosfera do seu pensamento, vivendo as afinidades que você criou, preso na sua própria maldade, ou como Jesus dizia, nos seus próprios pecados. Então hoje você está dentro de uma gaiola. Lá no site do Ibis, nós até desenhamos, o Adalto desenhou isso. O cara vai pegando o pensamento e vai transformando em raio de uma gaiola e fica preso dentro de uma gaiola. Está lá, no site do Ibis tem essa imagem que o Adalto desenhou. Então é exatamente isso. Você era uma pomba livre num céu infinito. Podia fazer qualquer movimento. E você foi fazendo movimentos de autoglorificação em torno de você mesmo. O egocentrismo virou egoísmo. Egoísmo, pai de todos os vícios. Criou a consciência. Da consciência você foi girando, girando até chegar na negação. Negação do próximo, negação de Deus, negação do próximo, negação de si mesmo. Você reduziu na matéria. E hoje você está preso dentro da gaiola. Então você só tem o livre-arbítrio de andar dentro da gaiola. E essa gaiola não foi Deus que criou. Essa gaiola não foi ninguém que criou. Foi você mesmo que criou. É a gaiola que você se auto-prendeu. Então agora você tem de desfazer. Né? Pegar cada ferrinho da gaiola, da prisão, e abrindo, abrindo, até você poder voar num céu que não é mais infinito, até você voltar à liberdade primordial que você tinha. Ok? Então você se prendeu dentro disso. Então nós vamos estudar um pouco desse mecanismo. Como é que esse mecanismo se forma. Maurício? Oi. Pergunta da TV Ibis. Maurício, a nossa estruturação interior, enquanto espíritos em evolução, tem o condão de influenciar no campo da rejeição, tanto alheia quanto própria? Pergunta do Wellen de Goiânia. Olha, eu não gosto de usar o nome espírito para poder falar em evolução. O espírito não evolui. O espírito está pronto. Jesus disse claro. O espírito está pronto. A carne é fraca. O espírito verdadeiro, no seu real significado, ele significa o ser uno, o ser sistêmico. Ele está pronto, porque foi criação divina. Agora, a contração que nós realizamos dentro da individualidade, que criou as consciências, a contração que criou o campo mental e a contração que criou a personalidade é obra nossa. Então eu falo, quem evolui é a personalidade. Quem evolui é os campos de consciência pré-existentes dentro de nós. Eles são despertados. Por isso aquela frase, desperta tu que dormes. Certo? Ou seja, despertados, porque eles já existem dentro de nós. Então eu não acredito em evolução do espírito. Lógico que como uma palavra, como amor, que é usada em todos os sentidos, né? O amor é usado em tudo quanto é sentido, tornou-se uma palavra comum. Tanto é verdade que fala assim, mata por amor. Vê se pode, quer dizer, você usa a palavra amor para sexo, você usa a palavra amor até para morte. Né? Não, amor é divino, então ele não tem contrários. Você pode falar em paixão. Mesma coisa, você pode falar evolução da personalidade, evolução da individualidade, a evolução consciencial. Mas o espírito não evolui, porque o espírito está pronto. E Jesus deixou esse testemunho. O espírito está pronto. A carne, ou a personalidade, ou o campo consciencial é fraco. Certo? Porque é fraco mesmo, porque é uma obra que nós estamos desempenhando no tempo. Ok? Então não tenha dúvida que a base desse processo, da evolução da personalidade, evolução da consciência, está nesse campo em que nós vamos aperfeiçoando e arrastando os outros através das interações que nós vamos realizando, as interações complementares. Certo? Mais uma pergunta. A autoexclusão pode ocorrer naquele que foi gerado em um útero mau? Pergunta do Simon de Goiânia. Sim, desde que você entenda que o útero mau é o útero que você merece. Então nunca esqueça que, na verdade, nós construímos as obras de merecimento. Se você nasceu num útero mau, que já te exclui desde a formação, lembra que essa é o que você merece. É? Então, logicamente, que aí está a complementabilidade da sua mãe. Mas lembra, o útero mau também é uma escola e ele também é um processo de automerecimento.
Se você merecer um útero bom, uma santa te gera. Né? Lá, Santo Agostinho, nasceu de Santa Mônica. Né? A mãe lá de Francisco de Assis, Dona Pica, também é considerada santa da Igreja Católica. Ou seja, o útero bom é merecimento de pessoa, do ser evoluído. O útero mau é as restrições que nós mesmos colocamos em nós. Tem uma frase do Augusto César, pelo Chico Xavier, que eu adoro. Ele fala assim: semente selecionada não nasce em qualquer solo, mas tiririca nasce em qualquer lugar. Então, a gente sendo tiririca, a gente vai desde o útero mau ao útero perverso. Por quê? Porque tiririca nasce em qualquer lugar. Agora, semente selecionada, esse vai depender dos úteros superiores. Ok? Mais alguma? Não. Então vamos terminar esse slide. Então aqui está aquilo que nós falamos. Logo depois, o intermediário entre os dois campos, eu gosto muito de colocar aí, é a graça. A graça que Paulo de Tarso cantou tanto. Né? Paulo de Tarso fala tão bonito sobre a graça. Né? A graça é a base do trabalho de Paulo de Tarso. Quer dizer, tudo ele fala na graça, porque ele experimentou a graça. Então, como ele experimentou a graça em si mesmo e se transformou, né? Aquilo que ele fala lá no início, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. E no final da vida dele ele fala, eu e o Cristo somos um. Olha, que beleza. Isso foi o trabalho da graça. Então, como ele sofreu todo o processo de transformação graças à graça, você vê que a obra de Paulo de Tarso toda é baseada na graça. Epístola dos Efésios, Epístola aos Coríntios, né? É tão bonito, Epístola aos Hebreus, que ele fala lá na ordem de Melquisedeque. Então, é lindo. Por quê? Porque ele passou pela transformação da graça. Então, eu posso dizer que a graça é a mediadora entre o sistema e o antissistema. Então, é exatamente a graça que faz a mediação desse processo. Logicamente que você viu aqui degraus que eu não defini. Tá claro? Que lá no futuro, né, quando vocês estiverem fazendo o curso aqui em 2025, eu já aí com Alzheimer, então pode ser que aqui a gente acha alguma coisa para colocar nesses degraus que eu não nomeei aí, né? Pode ser que lá a coisa cresça e a gente nomeie. Ou outros surjam, né? E vai colocando aí para a gente. Então a graça depois tem também determinados campos que não estão nomeados. Aí vem a vontade, que gera o desejo, que gera o sentimento, que gera o pensamento, que gera a palavra, que gera o ato, que gera o hábito, que gera o caráter, que gera a personalidade, que gera o destino, que gera o karma. Agora, como a gente já sabe que a gente tem as matrizes, e essas matrizes, na hora que a gente age, ele age como um atrator, lembra do atrator? A tendência é repetir e voltar sobre o próprio centro, né? Faz esse movimento, volta ao próprio ponto, certo? Com muito pouco deslocamento, essa é a nossa tendência. Então, por isso que forma um hábito. É a repetição. Se cada dia fosse igual Jesus falava, né? A cada dia basta a sua preocupação. Se nós dessemos chance ao novo em cada momento, nós não faríamos o atrator. Nós faríamos uma espiral em grande ascendência, em grande movimento. Mas nós fazemos um atrator com pequeno deslocamento de espiral, ou seja, a modificação tão pequena que a gente não sente. A gente faz esse movimento aqui. Põe a caneta aqui, por favor. A gente faz isso, ó. Ó. É um pequeno movimento de separação, mas continua na mesma estrutura. Por isso que faz um atrator. Você vai repetindo. Aí você vai e faz de novo. Entendeu por que é um atrator? Agora tem gente que faz isso. Ó. Enquanto a gente está ali, tem gente que está fazendo isso. Aí a gente fala, doutor Bezerra,
Nos ajude aqui. Aí o Bezerra vai dar um monte de conselho e a gente continua. Entendido? Por isso que forma atrator. O afastamento é pequeno e vai formar o hábito que nos condiciona. Entendido? Muito bem. Encerremos. Semana que vem a gente continua estudando aí as imagens mentais e o processo de formação dela até a gente estudar de novo o livre-arbítrio. Pessoal de Brasília, alguma pergunta? Pessoal da TV Ibis, alguma pergunta? Não. Se tiverem perguntas, se lembrarem durante a semana, manda por e-mail que o Estevão recebe lá, mais o Mauro, mais o pessoal da TV Ibis, e a gente na próxima aula fala a respeito. Aqui mais alguma pergunta? Não? Muito bem. Rodrigo, vem fazer a prece final. De novo? Você vai falar também? Tem gente que tem preguiça até de fazer prece. É o hábito. Né? Então, vamos fechar nossos olhos. Agradecer esses momentos de lucidez, de despertamento que a espiritualidade permite que nós vivenciemos através do companheiro Maurício, através de todos os mentores que o auxiliam, de toda a estrutura da qual e pela qual todos somos beneficiados aqui no IBS. E nós, Senhor, em nossa pequenez, de forma muito sincera, nós não temos palavras para agradecer a presença e tudo isso que acontece em função do nosso próprio despertar, da nossa própria felicidade. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Ok, boa noite Brasília, boa noite Goiânia, boa noite TV Ibis. Até a semana que vem. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org